Olá, queridos irmãos, irmãs, boa noite, a paz do Senhor, bem-vindos a mais uma live. Assunto interessantíssimo. Nós estaremos falando sobre geração digital, geração Z, internet, os heróis da internet, o que está por detrás de toda essa estrutura. Qual é a influência disso sobre a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e, por que não dizer, das nossas famílias. Portanto, bem-vindo, nós estaremos juntos nesses próximos minutos e, com certeza, você tem aí a sua colaboração a dar, pergunta, opinião, enfim. Interaja conosco através do nosso canal do YouTube e através do nosso Facebook. Não é demais falar da nossa missão, que é levar vida às pessoas por meio de Cristo, a nossa visão que é ser uma igreja bíblica, constante na oração, acolhedora e presente na sua comunidade. E os nossos valores, palavra, comunhão, serviço, oração e celebração. E eu já quero dar boas-vindas aos nossos irmãos da Bahia, pastor Miro lá de Santana, São Félix do Coribe, desculpa aí, pastor Miro, missionária Elaine, Ioná Queiroz, Socorrinha Araújo, pastor Robson Meira, temos o Vantuir, sempre presente conosco aqui nas nossas lives. Nós temos também a participação do Alessandro Nogueira, Cleide Pacheco, lá de Vanderlei, Miriam Silva, Dedé Abençoado de Vanderlei, Antônio Marcos, Tiago Endel, lá de São Félix do Coribe, um abraço para o Tiago Endel, Alcebiades, abraço Alcebiades, da nossa ADS Quadra 7, a Jucimara, Maria do Carmo, Pastor Boaz, lá de Vanderlei, Divina Leal, o Iléu Caleb, nosso queridíssimo pastor Antônio Pereira Marinho, live de absoluta relevância, diz aqui o pastor Antônio Pereira, Helene, que sempre está aí ajudando a divulgar a nossa live. Deus abençoe Helene, a Meirivane Pinheiro, lá de Urutaí, Maria Nazaré, pastor Francisco de Jesus, Sérgio Andrade, Serginho, mais uma segunda-feira de grande aprendizado, bênção de Deus, Lúcia dos Santos, e aí nós temos também o pastor Alessandro, lá NQA, um forte abraço, meu pastor, um forte abraço, pastor Alessandro, pastor Edmilson Santos, Sirlene Couto, e aí segue os irmãos chegando aqui para a nossa live. E eu tenho, para conversar aqui comigo mais uma vez, cadeira cativa, né? A doutora Sheila Marocolo, mestre em Desenvolvimento Humano e Saúde, UNB, especialista em Educação, UNB, psicanalizanda, CIPB, graduada em Pedagogia, Teologia e Música. Boa noite, bem-vindo. Está na sua sala, está em casa, Sheila. Boa noite a todos. Hoje eu quero trazer uma referência bíblica, que eu gosto muito de citá-la quando eu falo com jovens, quando eu falo com adolescentes. Eclesiastes 11, 9 e 10. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Ponto. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. E a nossa hashtag de hoje, e olha que o sorteio de hoje também, um super sorteio. Uma caixa de som Bluetooth, JBL, uma super caixa, tá bom? A nossa hashtag Geração Vida, ok? Geração Vida. É isso que nós desejamos
para a nossa geração. Vida, vida abundante, vida saudável, vida em Cristo. Sheila, vamos começar falando então um pouco sobre a adolescência, né? Quando a gente fala de adolescente, nós estamos falando de que faixa etária e nós estamos falando de quais características marcantes dessa fase tão bonita que é a adolescência, porque eu acho que é uma fase fantástica. Então, realmente, a adolescência é uma fase incrível, né? E ela é vivida aproximadamente entre os 12 e 19 anos. É a fase em que tanto a menina quanto o menino estão deixando a infância, estão aí no interregno, né, entre a infância e a adultice. E é interessante que tem um psicanalista chamado Násio, e ele diz que a adolescência é o luto da infância. E por conta disso, a gente entende que o adolescente ele está numa fase de transição muito difícil, porque ele não é mais criança, mas ele ainda não é adulto. Ele tem responsabilidades, mas ele não pode ter muita coisa que ele quer tanto, não é por conta da idade, por conta da formação e da própria cultura, né? A nossa cultura aqui é até os 18, 19 anos. Quer autonomia e às vezes não pode... Isso, exatamente. Então, a adolescência ela é uma fase complicada no sentido de que, como ele está, principalmente para a menina, em princípio, vem muitas mudanças, mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças espirituais, e nem elas mesmas sabem muito bem o que está acontecendo com elas, então elas não sabem muito como falar. Os meninos, por sua vez, que são mais calados, eles sofrem ainda mais, porque as meninas, mesmo sem saber o que está acontecendo, elas ainda trocam, elas ainda conversam, às vezes com uma mãe, que é muito importante as mães terem uma escuta empática nesse momento da adolescência na vida das meninas e dos meninos também. Mas as meninas, de alguma forma, elas ainda conseguem trocar com amigas, elas conseguem trocar com mãe, com tia, né? Agora, os meninos, eles são mais calados, mais reservados. E como eles não estão entendendo o que está no coração deles, o que está mudando na estrutura da vida deles como um todo, eles têm muita dificuldade até de entender o que está acontecendo para poder falar. Então, acontece muito de perguntar para um adolescente o que está passando pela sua cabeça. Não tem noção. Eles não têm muita noção do que está acontecendo. E a gente, que passou pela fase que eles estão passando, num mundo diferente, numa época diferente, então, possivelmente, a gente não saiba muito o que eles estão vivendo e como fazer para alcançar o coração deles. Por isso que a escuta nos ajuda, porque por meio da escuta a gente pode interpretar algumas coisas. É até interessante, pastor, que quando a criança nasce, a mãe consegue, e muitas vezes o pai também, discernir até o choro da criança. Esse é o choro de fome. Esse é o choro de estar com a fraldinha molhada. Esse é o choro de dor de barriga. Esse é o choro porque ele está cansado. Quando a criança começa a falar, se era para a linguagem nos ajudar, muitas vezes atrapalha, porque daí a gente perde essa percepção. E à medida do que eles vão crescendo, a gente para de perceber os sinais que ele está dando para a gente. E aí quando ele entra na adolescência, muitas vezes eles rompem com o pai e a mãe, porque eles não conseguem expor, e o pai não consegue, e a mãe não conseguem perceber. Então essa angústia, essa agonia, ela acontece muito na vida do adolescente. E eu acredito também que às vezes há uma sobreposição de crises, porque vem aquela crise do adolescente, às vezes a crise do pai, a crise da mãe, e essa sobreposição de crises é um prato cheio para, né, se estabelecer ali não uma confusão, mas uma falta de compreensão do que as pessoas estão vivendo dentro do sistema familiar, né? Exatamente. E essa é a outra questão. A estrutura familiar, ela mudou muito com o pós-modernismo, né? A gente percebe, por exemplo, numa visão psicanalítica, que tudo começou a acontecer e
todas as mudanças, as revoluções industrial e a Revolução Francesa, a mulher saindo de casa para ir para o mercado de trabalho, o pai continuando no mercado de trabalho e os filhos, por sua vez, ficando mais só. A ausência do pai, né? Tem até um estudo muito bom sobre o declínio da função paterna, que é outro resquício pós-moderno. Os filhos começaram a ficar mais só, né? Sem o pai e sem a mãe. E aí com as evoluções gerando o capitalismo, trouxe uma grande perda para a gente, que é o narcisismo. A pessoa só conseguia olhar para ela, não conseguia olhar para mais ninguém. A própria estrutura que a criança tinha na família, em meados do século XVII, XVIII, a partir do século XIX mudou muito a estrutura. Por exemplo, começou a se olhar uma educação para a criança, tirou-se um pouco da autoridade do pai e colocou a autoridade nas pessoas cuidadoras. Então, esse reflexo dessa nova escola que deu para a criança mais liberdade, de alguma forma deu uma autonomia para essa criança, mas em contrapartida tirando a autonomia do pai. O sistema patriarcal sendo realmente ruído, né? Então tudo isso trouxe hoje uma criança que ela foca no ter. O adolescente hoje, ele sofre mais do que o adolescente da nossa época, porque nós não focávamos tanto no ter. O ser para a gente era importante, mas hoje não. A questão é o ter. O que eu tenho, então eu valho por aquilo que eu tenho. E como a gente foca no ter, a gente não precisa cuidar do ser. E o ser está sendo deixado. E a gente não tem estrutura. Qualquer frustração hoje leva o adolescente a se isolar, leva o adolescente a se deprimir, a se calar. E aí, nesse momento, chega a internet dando voz e vez para esse adolescente. Na internet, qualquer um pode ser o que quiser e fazer o que quiser. Né? Muito bem. Então, nós temos aí muita coisa boa para conversar, interagir com você. A Jucimara do Nascimento está dizendo: a percepção é fundamental para que nós pais possamos auxiliar os nossos adolescentes. Aí, Sheila, nesse processo, você orienta o adulto ou você orienta o adolescente? Orienta a ambos. Porque às vezes você orientar o adolescente e não orientar o adulto, é nesse sentido que eu gosto muito da terapia familiar, porque aí você tem a oportunidade de trabalhar o sistema, né? Exatamente. Porque às vezes você começa a trabalhar com o adolescente e gera uma crise nos pais, Verdade. né? Como é que você encara esse trabalhar aí para que pais cresçam, os filhos cresçam, os adolescentes cresçam? Então, eu gosto muito da parábola da dracma perdida, né? Eu acho que eu já até citei ela aqui. A gente precisa perceber o que a gente está perdendo. Aquela mulher percebeu, né? A Bíblia fala que ela, percebendo o que tinha perdido, correu atrás. Então a gente precisa perceber, porque é tudo muito rápido. No mundo pós-moderno é tudo muito imediatista. É tudo muito rápido. Então, se nós não estamos antenados com o nosso filho, ele vai estar mudando de fases ou baldeando de fases, indo para lugares ruins que a gente não vai estar percebendo. Então, para isso, a gente tem que estar junto. A conversa, o estar junto. Uma coisa até que eu propus para vários pacientes meus agora, nessa época de pandemia, de isolamento, né? Foi montar quebra-cabeça. Falei, bota um quebra-cabeça bem grandão em cima da mesa e todo dia junta, tira um tempinho para essa peça é aqui, essa peça é aqui, construir junto, trocar, comer pipoca junto, assistindo um filme. Tudo isso é o que vai ajudar nessa troca. Quanto mais a gente se isola, mais paredes vão sendo criadas entre nós. E quando a gente tentar ver o nosso filho do outro lado, a gente já não alcança. Ele já está muito distante da gente. Então, tudo que a gente puder fazer para estar junto, a gente precisa. A primeira coisa é estar junto, né? A gente precisa estar junto. Pai e filho, mãe, pai, filho, irmãos. A gente precisa. No máximo, uma televisão em casa para todo mundo assistir junto, apinhado no sofá, né? Isso é necessário. E aí, quando eu percebo que o pai está distante do filho, eu convido o pai
para trocar comigo. Eu convido o pai, às vezes eu dou uma puxadinha de orelha no pai. E eu puxo do filho também, eles sabem disso. Na verdade, isso que você está trazendo aí, quando as pessoas se isolam em casa, não se falam, não se comunicam, não têm atividades conjuntas como as que você disse aí, comer uma pipoca, assistir um filme, montar um quebra-cabeça, de certa forma você está empurrando as pessoas para algum lugar, né? E às vezes você está empurrando o adolescente, é o nosso objeto hoje de bate-papo, de discussão, você está empurrando ele para algum lugar, né? Quando você não puxa ele, quando você não traz ele, né? Então, isso que você está dizendo, na verdade, é extremamente fundamental. Hashtag Geração Vida, ok? Uma caixa de som Bluetooth JBL. Olha, coloca meu nome aí, pastor Robson. Eu gosto desse negócio também, tá? Então, uma caixa Bluetooth JBL, tá? E você vai receber ela aí no seu endereço. Hashtag Geração Vida, tá? Eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes da Rádio Vida FM 104.9, ali de Formosa. Uma parceira nossa na transmissão das nossas lives, pastor Jaime e também o Luque, que sempre foram muito receptivos à nossa igreja e que estabeleceu essa parceria conosco de transmissão simultânea aqui da nossa live. Mande a sua pergunta, ok? Aqui nós temos a participação UP, Assessoria Digital, Essência de Vida em Goiânia, assistindo e compartilhando. Olguita, sou nova nas lives. Um beijo para Sheila. Tá dado. Tá enviado o beijo. Essência de Vida, estou conectado. Pastor Túlio. Um abraço para os nossos irmãos ali da Essência de Vida em Goiânia. É uma alegria ter os nossos irmãos conosco. O Vantuí Batista está perguntando, Sheila, como lidar com dois segmentos, os dos pais e o do mundo, né? Segmento pais e segmento mundo, né? O mundo enquanto estrutura, enquanto filosofia de vida, enquanto influência. Como lidar com essa situação? É a pergunta do Vantuí. Na verdade, o mundo hoje, embora tenha mudado, a ideia do inimigo das nossas almas não mudou. Ele quer nos tirar do centro da vida de Jesus, do Evangelho, da Boa Nova, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cercar os nossos filhos, e aí eu gosto muito do Lu Priolo. O Lu Priolo tem uma proposta de ensino para as crianças que é fantástica. Ele diz assim: tudo que você for ensinar para os seus filhos, pegue a Bíblia. Tudo, tudo, tudo. Seu filho começou a namorar, pegue os exemplos de namoro que tiveram na Bíblia e apresente para eles, e veja o que deu certo e veja o que deu errado. E negocie com ele. Então, as propostas do mundo, elas vão chegar na nossa casa e nós temos que discernir o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, o celular dentro da igreja, no horário do culto, serve para que os pastores se comuniquem e falem um com o outro. Olha, tem que levar água para o pastor na hora do culto. Olha, é uma ferramenta de trabalho fantástica. Só que se um adolescente estiver sentado enquanto o pastor está pregando, mandando WhatsApp ou vendo Instagram, deixa de ser uma ferramenta de trabalho. Então, toda a proposta do mundo, ela pode ser útil para a gente tem que saber usar as ferramentas. Por exemplo, se a gente pensa que o nosso filho vai para a UNB e vai ser corrompido, a gente teria que pensar, se o meu filho for para a UNB, ele vai poder fazer diferença lá na vida daqueles rapazes e moças. Assim como vários rapazes e moças fizeram, através da BU, diferença na vida de vários lá. E outros lugares, né? Então, nós não podemos privar os nossos filhos de comungarem, por exemplo, na escola, de participarem de uma formatura,
de participarem de momentos com jovens. Mas se eles estão alicerçados na palavra, se nós temos uma parceria com eles... Eu gosto muito de uma história do Dr. Rubem Amorese, não sei se você já ouviu falar, Sim. presbiteriano. Sim. Gosto demais dele. Uma saudade imensa dele. Ele foi meu professor na Faculdade Teológica em 1916. Já li alguns livros dele. Excelente. Não, o Amorese é um amor, né? Uhum. E aí ele conta uma história muito interessante. Ele conta que o filho dele chegou para ele e falou: pai, eu quero pôr brinco. E ele disse: meu filho, por que você quer pôr brinco? Ele disse: porque todo mundo está colocando brinco. Ele falou: não, isso não é uma justificativa. Pense por que você quer pôr brinco. Aí ele sumiu, um mês depois voltou. Pai, eu já sei, eu quero pôr brinco. Por quê, meu filho? Porque as meninas gostam de caras que usam brinco. Falou: que meninas gostam? Tá bom, sumiu. Daí um mês ele voltou. Pai, agora eu decidi, eu quero pôr brinco. Meu filho, por quê? Porque eu acho que eu vou ficar mais bonito. Falou: você tem certeza? E se você desistir, você vai ficar com aquele buraco na orelha? Por fim, o menino virou e falou: tá, não quero pôr brinco mais não, eu desisto desse negócio. E não colocou o brinco. Então, o que o nosso filho traz, às vezes a gente tem medo de ouvir. Mas a gente precisa ouvir. Se o nosso filho não falar pra gente, ele vai falar para a pessoa errada, que pode dar vazão a ele. Então, quando o nosso filho trouxer alguma coisa assustadora pra gente, difícil da gente ouvir, a gente precisa ouvir com escuta empática. E a gente precisa ajudá-lo a pensar no que ele está falando e por que ele está falando. Não é? Isso aí. Eu quero encaminhar uma pergunta da Jucimara, exatamente dentro disso aí que você está falando. Mas antes eu quero convidar você que está participando hoje do nosso chat, fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube. Já inscreveu? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, vai lá no sininho, marque, para que você receba as notificações dos nossos conteúdos e das nossas programações, ok? Vai lá, se inscreva. E dê um like também aí na nossa transmissão. Você vai estar nos ajudando a impulsionar o nosso canal. A pergunta da Jucimara, Sheila, muitas vezes o adolescente fica relutante em participar de atividades em família. Como buscar esse vínculo? Como trabalhar esse negocinho aí? Então, o adolescente ele é muito perspicaz. E ele está na fase que ele está achando que ele já sabe demais. E ele quer dobrar os pais e, ao mesmo tempo, ele quer testar se o que o pai ensinou é verdade. Ele vai testar todos os limites. Então, a gente precisa pegá-lo de forma inteligente. Por exemplo, quando um adolescente chega para mim, eu já começo a trabalhar com ele questões da psicanálise, teologia sistemática, e eles já ficam de cabelo em pé. E eu já lanço perguntas difíceis que ele tem que fazer uma exegese do texto para trazer a resposta para mim. Então ele se sente desafiado, o adolescente gosta de desafio. Então, uma proposta que eu faço, por exemplo, convide o seu filho a sentar com você e a ver, por exemplo, qual é a visão que o Mateus dá da multiplicação dos pães, o Marcos, o Lucas e o João. Qual é a visão que os 4 dão? Cada um tem uma visão diferente, detalhes diferentes. Perceba quais são os detalhes e escreva essa história a partir dos 4, com todos os detalhes, e veja como a história fica rica. E aí você vai ser capaz de dizer o que Mateus diz e por quê. Lembrando de para quem ele escreveu, o que Marcos diz e por quê. Então você vai trazê-lo para perto de você através da inteligência. Você vai trazê-lo através do desafio, a buscá-lo, a estar junto com ele. Então nós precisamos desafiar. Se é para correr, então vamos ver quanto você consegue correr. Quanto eu consigo correr. Se é para nadar, se é para mergulhar, quem consegue ficar mais tempo embaixo d'água, sabe? Com esses detalhezinhos a gente vai conquistando. Vai ter hora que ele não vai querer fazer nada, então respeite. Porque tem hora que ele não vai querer falar. Aliás, a gente brinca que ele fica monossílabo, né? Fica monossílabo. Não, sim, talvez, tá, ok, né? Mas aí a gente devagarinho vai conquistando. Agora, uma coisa que eu tenho percebido é que quando a adolescência chega,
Se já havia uma boa relação na pré-adolescência, essa passagem não vai ser tão trágica, tão dura, não vai haver uma processo, cisão tão né? grande. Isso. Infância, né? Pré-adolescência. Então a gente precisa já investir isso com a criança, Sim. porque vai chegar uma fase que ele não vai querer. Ele vai querer mais se isolar, né? Ele está pensando muita coisa. A gente tem que respeitar, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar que ele fique o tempo todo isolado. A gente precisa criar mecanismos de desafio para trazê-lo para pertinho da gente. Inclusive, uma coisa legal é dar determinado tipo de autonomia, responsabilidades, não só com os afazeres da casa, mas, por exemplo, você vai ficar responsável por pagar tais contas, entendeu? Se trabalha com os pais, de ajudar na loja, de ajudar, enfim, trazer algumas responsabilidades para o adolescente. Tem até uma historinha, pastor, que eu gosto muito, de um menino que chegou para o pai e falou: pai, eu quero, me empresta seu carro aí. Aí o pai virou para ele e falou: mas meu filho, você nem está estudando muito bem, eu vi que as suas notas não estão tão legais, né? Você não ajuda sua mãe em casa, você nem me ajuda na igreja, e você nem tirou carteira. E esse cabelão aí, menino, corta esse cabelo. E o menino sumiu. 3 meses depois, o menino apareceu e o pai falou, o menino falou pro pai, tirei carteira. Ele falou, fiquei sabendo, você pegou a sua mesada, tirou a carteira de primeira, parabéns, meu filho. Falou, pois é, você viu que eu tô lá na igreja te ajudando. Ele falou, é verdade, filho, eu percebi, você tá na igreja direitinho, me ajudando. Pai, minhas notas zeradas, tirei o ano, acabou o ano, eu tô perfeito. Falou, é verdade, então, agora dá o carro aí. Aí o pai olhou e falou, mas e o cabelão? Poxa, pai, Sansão usou cabelão, Jesus usou cabelão, Paulo usou cabelão. Aí o pai falou, pois é, mas eles andavam a pé. Né? A gente tem que trazer para perto da gente, e a gente tem mecanismos para isso, só que a gente demanda tempo. A gente precisa de tempo com os nossos filhos. Eu acho que, inclusive, umas ferramentas extraordinárias para isso, a gente trabalha muito, que são os cursos da UDF, chegada do bebê, educando filhos à maneira de Deus, e que vai, na verdade, fazendo a integração dessas várias etapas, integridade sexual. Precisa de trabalhar com exaustão, né? Porque Deuteronômio 6, a ordem é andando, sentando, acordando, deitando, em todas as situações. Encaixando a palavra. Encaixando a palavra. Às vezes o que está acontecendo é que os pais estão se cansando de uma missão que eles não poderiam cansar, né, Sheila? Isso. Inclusive, esses dias eu fiquei muito feliz. Eu tenho um trabalho com adolescentes e jovens que eu gosto muito. Meninas, né? E eu falo sobre a preparação delas para a chegada do marido, do varão valoroso. E aí, há uns anos atrás, eu fiz em uma igreja com algumas moças. E eu estive na igreja agora, um pouco, logo que acabou, assim, em tese a pandemia, né? Que a gente começou a poder sair um pouquinho mais, eu fui a uma igreja e uma moça chegou para mim e falou assim, aquele dia que você ministrou para a gente sobre aquela decisão que a gente precisava tomar, elas receberam uma aliança e um véuzinho. Ela falou, eu guardei o véuzinho, Sheila, eu me casei e eu me guardei. E aquele dia que você ministrou aquela palavra para a gente, eu fiz uma aliança com o Senhor. E eu, no dia do meu casamento, eu falei no altar que eu estava me guardando, não é? E que, graças a Deus, eu vivi o melhor de Deus no meu casamento. E ela tentou me achar porque ela queria que eu fosse ao casamento. Então eu fiquei pensando, ela era uma menina, ela tinha 13 anos no dia que eu ministrei essa palavra. E naquele dia ela entendeu e fez essa aliança. Então, eu creio que os pais e os filhos hoje precisam fazer alianças um com o outro. Nós precisamos de pactos com os nossos filhos, nós precisamos de projetos com os nossos filhos. Porque se a gente não fizer, pastor, o mundo vai fazer. E os projetos do mundo são tristes, são terríveis. Nós precisamos, na verdade, de resgatar muita coisa que às vezes foram ficando perdidas pelo caminho e pela estrada, né? Verdade. A Mirivânia está dizendo, parabéns, pastor, pela sua iniciativa, eu quero essa caixa, mas que Deus abençoe cada um e quem ganhar. Hashtag Geração Vida.
hashtag Geração Vida, a caixa Bluetooth da JBL, tá? Você vai estar concorrendo. E aí você vai estar concorrendo uma única vez. Se você colocar o teu nome 2, 3, 4, 5, 10 vezes e colocar hashtag Geração Vida, você entra no sorteio apenas uma vez. Caixa portátil, ok? Caixa portátil, tá? Melhor ainda, né? Melhor ainda. Ok? Então, nós estamos aqui com a participação de vários dos nossos irmãos. Eu quero destacar aqui uma participação, Sheila, do pastor Neto. Ele está dizendo, pastora Sheila, vejo que ainda encontramos um alongamento da adolescência para a fase jovem nas regiões Nordeste. No seio da família, ainda há o ajuntamento familiar, principalmente nos horários. Tem essa questão cultural, né? Por região, né? Sim. Se é uma cidade do interior, isso acontece talvez um pouco mais tarde. Se é uma cidade grande, varia muito, né? Sim. De cultura para cultura, né? Sim. E é importante, assim, a gente observar, mesmo dentro da nossa estrutura, por exemplo, nós não estamos no interior, nós não temos essa facilidade de chegar rapidinho em casa, de estar mais tempo em casa. Por isso que a gente precisa arrumar mecanismos de estar com os nossos filhos. E eu fico feliz, pastor, porque eu tenho visto pais e mães novos que estão muito preocupados com isso, enquanto o filho ainda é criança. Estão vendo a geração de adolescentes que nós temos hoje e estão preocupados. Então, essa cultura, ela é importante, independente da nossa estrutura, independente de onde nós estamos morando, vai haver mais ou menos facilidade, né? Então, se a gente tem mais dificuldade ainda, imagina uma mulher que tem 4 ou 5 filhos e sai cedo para trabalhar e volta à noite, e os filhos ficam por conta um do outro. Ela precisa se desdobrar. Se tem um pai para ajudar, melhor ainda, divide. Se não tem, ela precisa se desdobrar demais. E aí no sábado, no domingo, é a hora que ela vai poder ter tempo. Só que a gente fica preocupado às vezes com casa, a gente fica preocupado com tanta coisa, né? Então acho que a gente tem que dar uma de Maria. Deixar a casa meio de lado, né? Sentar ao pé de Jesus junto com o filho. Colocar ele ali junto com a gente, sentadinho no pé. E criar horários. Uma coisa muito importante que a psicologia trabalha é tempo de qualidade. Às vezes não é quantidade, mas é qualidade, né? Então, independente do local onde a gente estiver, a gente buscar ter esse tempo de qualidade. Corroborando com o que você está dizendo, o pastor Fausto, lá de Goiânia, tirar tempo para os filhos sempre será um ótimo investimento. Digo isso por experiência própria, né? Uhum. Pastor Fausto é meu cunhado, né? Cuidou bem das filhas mesmo. O pastor Esdras, paz, boa noite. A pergunta é, como preservar e manter saudável a primeira infância, tendo a confiança e amizade familiar e não deixar o seu filho analfabeto digital? Aqui agora a gente já começa a entrar um pouco nessa questão da digital. Mas eu quero mandar um abraço para o nosso amigo pastor Amauri Vação, né? Que a gente está com muita saudade dele, ele que já ministrou aqui na nossa igreja, no Perspectivas, enfim. Um grande abraço, meu queridíssimo pastor Amauri. Como fazer isso, Sheila? Não deixar o filho analfabeto, né? E manter a confiança, a amizade. Aí acho que agora a gente já começa a entrar um pouco naquilo que a gente propôs, que é essa questão da geração digital e os seus heróis. Aí eu coloquei, é difícil a gente imaginar, né, alguém nessa geração que não utiliza as tecnologias da internet. Uhum. Né? Esse acesso muito cedo é prejudicial. Né? Agora, o que a gente vai dizer para esses pais que têm que colocar os seus filhos para acessar a internet? Como é que ele dosa isso? Uhum. A grande questão é limite, combinados. Todo combinado sai barato. Limites combinados. Limites combinados. As duas coisas têm que caminhar juntas. Não é? Você tem tanto tempo de mexer para isso, tanto tempo para isso. Porque o que acontece? A pandemia ela trouxe mais ainda a criança na internet.
Então, por conta das escolas, né? Só que o que acontece? A criança, ela está ali fazendo o dever ou participando da aula e está fazendo joguinho no celular. E ela tem capacidade de fazer isso. Vários pais vieram falar para mim, Sheila, meu filho não está estudando como deveria. Falei, tá, pode ter certeza que ele está. Ele está vendo a aula, participando da aula, opinando da aula e jogando ao mesmo tempo. Eles são cyberdigitais, eles são nativos digitais. Eles têm capacidade de fazer isso. Só que porque eles têm capacidade de fazer isso, eles acham que a mente deles não se cansa. Segundo a neurologia, a cada hora o nosso cérebro ele precisa parar e começar a se retroalimentar. A cada hora que você está na frente de uma tela, porque a tela está mandando impulsos para você, falando, fique ligado, fique ligado, fique ligado, o tempo todo. Então, a cada hora, segundo os estudiosos, nós temos que parar a tela, olhar para alguma outra coisa, fazer alguma outra coisa e voltar novamente para a tela, se nós precisamos ficar mais tempo. Se nós não fazemos isso, a gente começa a queimar neurotransmissores. Eles começam é como se eles fossem lesando. Então, você imagina uma criança que fica na tela de um computador fazendo aula 4 a 5 horas e depois ele fica jogando mais 3, 4 horas todos os dias. Quais são os recados que esses impulsos estão dando? Insônia, a reclamação de todos os pais. Meu filho está dormindo meia-noite, acordando 6 da manhã. Por quê? Porque o estímulo de luz está dizendo não durma. Por isso que quando escurece é a hora da gente dormir. O estímulo está dizendo não durma, fique ligado, fique ligado. Só que chega uma hora que você não consegue. Então o seu corpo ele precisa de tudo que ele tem para focar naquilo que você está querendo fazer, que é continuar ligado. Então, se a gente não instituir um tempo em que o menino possa ficar na aula, principalmente agora que está com a aula assim, né, online, e que ele tenha o tempo de brincar sim, porque ele gosta, mas um tempo muito bom de parar. Né? Como eu falei da última vez, hoje a criança não exercita o corpo, ela só exercita a mente e os dedinhos. Então, ele tem que correr, ele tem que andar de bicicleta, de patins, ele tem que andar de skate, ele tem que correr no parque, sabe? Ele tem que fazer qualquer coisa que não seja ficar sentado olhando para uma tela. Se ele continua sentado olhando para uma tela, ele não vai trabalhar muitas coisas que ele precisaria a nível físico, a nível relacional, emocional. Uma tela não te traz nenhuma experiência. Por mais que você vivencie experiências de outros, você tem que trocar, você tem que conversar. E o pior de tudo é isso, porque as crianças estão isoladas em casa e dentro da proposta digital. Então, cada vez mais distante dos amigos, cada vez mais distante. Então, agora que puderam começar a voltar, os meninos estão assim, surtados, eles querem brincar, eles querem queimar um pouco, extravasar. Então, aproveita isso, aproveita esse momento, parque, clube, correr, sabe, andar de bicicleta, tudo que você puder, para que tire a criança um pouco dessa questão. Então, o primeiro momento é limitar, fazer combinados e instituir horas curtas, não deixar nada muito longo. É a prova que hoje, Dia das Crianças, né? Estava vendo o resumo do dia nos noticiários, o zoológico, né, lotado. 5h30 da manhã tinha gente na porta do zoológico querendo garantir a entrada no zoológico com os filhos. Parque das cidades ali, também tomado de criança, criança correndo, criança precisa de gastar energia. E a gente não pode também esquecer, a gente precisa de gente para se tornar gente, né? Isso. Porque senão vamos aí... de outro, né? Como diz a psicanálise. Exatamente. E aí, Sheila, a Maria do Carmo está fazendo aqui uma pergunta que eu acho que é bem pertinente. Como deixar os adolescentes divertidos, alegres e com mais tempo com a família sem o celular? O celular é o que traz paz, é o que traz sossego. Como deixar o adolescente feliz, para cima, sem o celular? Combinado. Combinar e trazer estratégias legais. Né? Lá na igreja
IBLN, né, a igreja que eu congrego, quando os adolescentes entram, eles deixam o celular na porta da igreja, na cestinha. E eles só pegam no final. Então, para eles é de boa. E eles ficam lá 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Tem dia que o pastor tem que botar para fora, porque ninguém quer ir embora, né? Então... E o celular guardado? Todos na cestinha. Eles só pegam na hora de sair. Então, assim, é muito joia. A gente não viveu com isso, a gente vivia tão feliz. A gente pegava uma bola de meia, um pedaço de pau e brincava o dia inteiro. A gente pegava uma galha de árvore e brincava de bandeirinha. Né? A gente nunca precisou de nada para poder ser feliz e brincar muito. Então, a gente precisa trazer esse mundo que era nosso, era tão bom para o nosso adolescente. E aí, o que esse adolescente gosta? Porque também não adianta você querer que ele faça uma coisa que você gosta. Você tem que descobrir o que ele gosta. Né? E aí, combinar e limitar. Tem hora que tem que, por exemplo, a mesa. Ninguém senta na mesa para jantar com o celular na mão, não dá. Em tese, ninguém sentaria. Pois é. É um momento, né? É um momento sagrado, né? Isso, a gente precisa trocar, né? Precisa trocar. Olhar no olho do outro. Mas aí também vem a questão dos adultos, né? Às vezes, ele traz o telefone para a mesa, está ali almoçando e olhando o celular. Se o filho, às vezes, pega... Então, tudo isso aí tem que ser visto, né? Sim. Os nossos comportamentos de adultos, de pais, são modelos, são referências para as nossas crianças e os nossos adolescentes, aí, né? Quem sabe fazer a caixinha do celular? Hora de ir para a mesa, todo mundo bota o celular na caixinha e pronto. Olha aí, hashtag fica a dica aí, ó, celular na caixinha. Pastor Robson, lá na sua casa o celular fica na caixinha? Não precisa falar não, tá? Pastor Mário, fica na caixinha? Né? Então fica aí a sugestão para celular na caixinha, né? Para que a gente possa, na verdade, ter aquela refeição sagrada, né? Um momento gostoso, né? De trocar, de conversar, de rir. Fernando Martins, minha esposa Olívia é fã número 1 da Sheila. O nosso queridíssimo Amauri Vação, pastor, muito interessante essa informação. Eu mesmo não me conformo como minhas filhas fazem coisas olhando para o celular. E são capazes de fazer, né? Tudo. 2, 3 coisas, né? Tudo. 4, até 4. Até 4, né? Os estudos dizem que até eles ouvem por 4 entradas, 4 portas. Até por 4? 4. Pois é. E nós aí não damos conta de... Malemar 2. Eu já estou naquela fase de só uma, viu, Sheila? Ou eu faço uma coisa ou faço outra. Né? A minha netinha não. Minha netinha está fazendo 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo. O Éder Barreto, eis a máxima dos dias atuais. Viver no mundo digital e esquecer do real. Na verdade, a gente fala de mundo digital, mas é um mundo real, né? Porque tudo virou uma realidade. É digital enquanto tecnologia, enquanto não é um contato pessoal, presencial, né? O Afonso Júnior, né? Boa noite, pastor e pastora. Em relação à criação do filho sem a presença da mãe, a mãe que abriu mão do filho, o pai também precisa de uma orientação, porque às vezes ficamos perdidos. Aqui ele está, evidentemente, abordando a situação de uma mãe que abriu mão e o pai agora tem que assumir, está um pouco perdido. Não é fácil. Quando é só a mãe ou quando é só o pai, é bem mais complicado, mas ficam todas as dicas do mesmo jeito. Os combinados, estar junto, trazer sempre pertinho, poder trocar informações. É interessante que a gente precisa, a psicanálise fala muito disso, sobre isso, a gente precisa ser amalgamado, né? Amálgama, da liga, a gente precisa estar junto, a gente precisa ser parceiro. Almas ligadas. Isso, eu sou muito parceiro das minhas filhas, muito, muito. Eu também sou dos meus filhos. Pois é, bênção, não é? Graças a Deus. E assim, a gente troca tanto que tem coisas que quando elas vêm falar comigo e eu vou falar com elas, a gente é muito aberta e isso é bom, porque elas trazem tudo para mim. E eu sempre falei para elas isso. Então, a mesma coisa, um pai sozinho pode falar para o filho, olha, vem para mim.
Aqui você sempre vai achar colo, aqui você sempre vai ter uma escuta empática. Muito bom. E aqui nós temos uma outra pergunta muito interessante que eu quero trazer para Sheila. Mas olha, hashtag Geração Vida. Você vai concorrer aí à nossa caixa de som JBL. Um abraço para os nossos ouvintes da 104.9 FM Vida, ali de Formosa de Goiás. Ok? E aqui nós temos a participação. Boa noite, sou o Dr. Fernando Silveira Schneider, neurocirurgião. Uma dúvida, acho que todos nós pais temos, é como equilibrar o acesso à internet de nossos filhos e a saúde deles. Isso é importante, porque veja bem, quando uma criança começa a ficar muito tempo na internet, ela não sente fome, ela não sente sono, ela não sente vontade de falar. Então, literalmente, para além de tudo que vai lesando, né, na questão neuronal da criança, e ele pode falar isso com muito mais propriedade, né? Sim. Me sinto até mas um pouco constrangida. Um pouco muito constrangida, não é minha praia, né? Mas o que a gente entende? Que... peraí que eu acabei de perder o fio, fui devagar. Sim, a gente tem que prestar atenção, porque quando a criança começa a ficar muito na frente da internet, seja no jogo, seja navegando, seja jogando, seja interagindo com colegas, né? Eu estou com 2 adolescentes que eles ficam jogando com crianças no mundo inteiro, falando em inglês. Isso tem trabalhado o inglês deles, tem sido fantástico. O problema é que eles ficam 7, 8 horas ininterruptas. E nesse período eles não comem, eles não vão ao banheiro, eles não bebem água, se os pais não ficam o tempo todo trazendo. Então isso vai fazendo com que a criança fique cada vez mais isolada. Ela está participando de uma rede mundial e, no entanto, ela está sozinha. E aí, ela não sente fome, ela não sente vontade de tomar água, ela não sente sono. Então, isso vai lesando. Se a gente, né, não está bem fisicamente, isso vai gerar um desgaste emocional e vai gerar um desgaste mental. Então, se o sono não está bom, no outro dia ela vai estar irritada. E por estar irritada, ela vai querer ficar ainda mais tempo, porque aquilo ela extravasa toda a irritação dela. Então potencializa ainda mais o desejo de ficar ali. Até porque, quando ela sai dali, parece que tudo soa como cobrança. Você não comeu, você não tomou água, você não foi ao banheiro. Então é melhor ficar lá mesmo, que eu não escuto nada disso. A proposta da nossa live é sempre ter a participação dos nossos internautas e está muito bem claro que a participação dos nossos internautas são sempre muito colaborativas, enriquece muito aqui o nosso bate-papo. Obrigado a todos vocês que estão aqui mandando as suas participações, as suas perguntas, as suas sugestões, né? Agradecer aí o Dr. Schneider. A pastora Vilma, é tudo uma questão de exemplo e de reeducação. Né? Isso mesmo. Então, a gente está falando também dessa necessidade de reeducação, né? De reeducação. Uma coisa, pastor, se Sim. o senhor me permite colocar, que a gente precisa olhar as meninas, nesse período de adolescência, por exemplo, se elas não estiverem bem, tem sinais que elas nos dão. Da mesma forma os meninos. As meninas, quais os sinais que elas vão dar para mim? Você quer saber se o seu filho adolescente, por estar muito na internet, por não querer se relacionar com outros adolescentes, não quero ir para a igreja, não quero ir para o clube, não quero estar com ninguém, esse sinal de isolamento já é um sinal que a gente tem que ficar atento. Outro sinal é o sinal de desânimo das meninas, é um sinal de tristeza. Então, concomitante ao isolamento vem o desânimo, vem a tristeza, vem o eu não quero sair, eu não quero me arrumar, eu não quero estar junto com pessoas. Opa, então peraí, o que está passando na cabeça dessa adolescente? As meninas estão começando a ser formadas
E elas podem não estar satisfeitas com o que está acontecendo no corpo delas, até porque o que ela visualiza na internet é outra coisa. Se ela é mais cheinha, ela visualiza meninas macérrimas. Se ela é muito magrinha, né, macérrima, ela vai ficar assim para meninas que já têm um corpo. Então, a internet... Esse padrão... Isso, exatamente. Esse padrão que a internet nos traz, ele é dolorido. É um padrão de sucesso, de alegria, de felicidade, de contentamento, de paz, de beleza, de... E não é. E tudo na internet é muito rápido, né, Sheila? Isso. E aí o adolescente também quer a coisa rápida, né? O resultado rápido, né? Exatamente. O pastor José de Carvalho, nosso querido pastor Zeca, muito oportuno esse tema. Indica o filme O Dilema das Redes para uma boa reflexão da família. Tá aí. Tá na Netflix. Aí depois a gente recebe aí os royalties, né? Guilherme Diniz. E se o adolescente acha que não há nada de melhor para fazer? Talvez pensem o que eu irei fazer se eu não estiver jogando. Eu não tenho nada melhor para fazer a não ser jogando. É porque está faltando uma proposta? Está faltando aquilo que a gente já conversou? Estar junto? Chamar para perto? E aí vem uma coisa que já a gente está bem dentro do tema do adolescente em específico. Isso pode ser uma fuga. Literalmente pode ser uma fuga. Porque por que é tão bom estar ali? Você não está em lugar nenhum mais, você não está com mais ninguém. E aí, como eu estava falando, se para as meninas vem o sintoma de depressão e de recolhimento, de isolamento, para os meninos vem agressividade, para os meninos vem violência, vem rebeldia, entende? Então, se você tira um adolescente da internet e as meninas se isolam e os meninos se rebelam, então eles já estavam meio que viciados nisso. E eles vão sofrer. Eu tive uma palestra com o doutor... Ai, meu Deus, eu vou esquecer o nome dele. Aqui em Brasília, ele é um neuro conceituadíssimo que trabalha muito com pré-adolescentes. E ele colocou pra gente exatamente isso. O adolescente, ele fica tão viciado que a mente dele, além de cauterizar, ela sente falta como se fosse uma droga. Eles chegam a ficar irritados e agressivos pela falta daquilo. Entende? Então, esse é um outro sintoma que a gente tem que observar. Se tirou a internet, pronto, igual aí foi a fala, né? Tirou a internet, acabou a vida para ele, opa, então peraí, é um sinal de alerta. A internet já, né, esse mundo já tomou parte na vida dele. Então, mais ainda, a gente tem que alertar e procurar coisas para tirá-lo disso. Ele já viciou. O Dr. Schneider dizendo, novamente aqui é o Dr. Schneider, eu gostaria de saber o que a psicologia fala em relação a muitos tipos de problemas que as telinhas causam, né? Falando no sentido neurológico, pode até confundir eles. Ele quer saber o que é as patologias, né? A psicologia, né? As patologias, né? O que é, na verdade, a internet, as telinhas têm causado no aspecto psicológico. Então, para a saúde emocional é péssimo, porque o que está mostrando é que está abrindo porta de um mundo, como a gente falou aqui, que ao mesmo tempo que é fictício, mas que também é real, mas lá qualquer um pode ser o que quiser. Então, se qualquer um que está ali pode ser o que quiser, eu também posso. E aí a gente volta para a questão basilar. O ter sendo primeiro antes do ser. Então, esse é o primeiro problema na questão psicológica. Você pode ser quem você quiser, você pode ter qualquer personalidade, você pode lançar mão na internet do que você quiser. Tem gente que entra na internet para dizer, a vida não vale nada, eu vou me matar. Tem gente que entra para dizer, eu ganho tanto e tenho um carro tal, e tira foto com o carro. É o carro do vizinho, mas ninguém sabe. Então, talvez a gente possa colocar, fica forte, mas é um abuso
de identidade. Porque ao mesmo tempo que você pode ser o que quiser, você não consegue ser quem você deveria ser. Sim. Então, bipolaridades, transtornos de personalidade, né? Histerias, neuroses e por aí vai. Muitas coisas podem ser, podem desembocar a partir disso. E, sem contar, eu acho que a coisa pior, que é a própria mentira de quem você realmente é. Quem eu sou? Eu tenho que ter para mostrar quem eu sou? Então eu não sou. Na verdade, você acaba tendo vários transtornos associados ao longo do tempo, né? A ansiedade, a própria depressão, essa crise toda de identidade. Isso, né? vai potencializando tudo. Vai potencializando tudo. Aí Inclusive, as relações familiares ficam complicadas, o desempenho escolar se compromete. Isso. Enfim, a gente tem um caldeirão, né? Inclusive, a depressão, a burnout, né, Sim. a síndrome de burnout, e aí até o próprio suicídio, porque Sim. a pessoa não se encontra. Depois de vivenciar várias personalidades, de vivenciar várias questões que ela pode ter, várias posições diante da sociedade, que ela pulveriza isso na internet, e ela percebe que ela realmente não é nada daquilo, então ela não vê sentido, ela não é acolhida. Ela pode ser até curtida, mas ela não é acolhida e nós precisamos ser acolhidos. Por isso que é a questão relacional, por isso que é a questão do grande outro. Nós precisamos do outro para nos vermos, para nos entendermos. E por isso os nossos jovens, hoje, eles têm que ser a carta escrita de Cristo, para que leiam em nós quem é Jesus. O sucesso com Jesus é Jesus. A paz com Jesus é Jesus. O contentamento e não a felicidade. Jesus é a alegria, né? Isso. Jesus é a paz. Isso. né? Sem ele a gente não pode Sem ser. ele Completa a gente não pode não. nada. Nunca. E eu me esqueci de olhar para o relógio. Já são 22 horas praticamente, né? Nosso reloginho está adiantado um pouquinho, mas já estamos chegando aí às 22 horas e a gente já caminha para o final aí do sorteio, porque daqui a pouco a gente já tem que fechar os nomes. Hashtag Geração Vida, você concorre a uma caixa de som Bluetooth. Bluetooth não, me ajuda aí. JBL. Portátil. Ok? Então, hashtag Geração Vida. E aí, Sheila, o pastor Robson, lá de Ipameri, ele está dizendo, e quanto aos jogos que envolvem violência? Esse é outro ponto assim que tem que vigiar. Tem jogos que quanto mais sangue espirra e mais gente morre, mais pontos se faz. E isso vai cauterizando a mente, a morte se torna banal. Entende? Então, para você matar o outro, é tão comum porque aquilo já faz parte da sua vida. E outra coisa que tem jogos que fazem, que produzem também, é aquela coisa do... O jogo em si, ele instiga essa coisa do não, mas agora eu consigo. Mas agora eu consigo. E potencializa a coisa do não saber perder, do não poder se frustrar. E essa geração já é assim. O pai não deixa o filho perder, não deixa o filho sofrer. O filho não consegue lidar com a própria angústia. Se eu não sei lidar com a minha angústia, qualquer coisa que me acontecer longe do meu pai, eu não dou conta de cuidar dela. Se o meu pai não estiver lá para interferir. E a gente não vai estar. Os nossos filhos têm asas, eles vão voar. Então, os jogos, eles potencializam duas coisas ruins, além do vício para aquilo. É a questão do eu agora consigo, agora eu dou conta. Então, ele vai para a segunda fase, ele vai para a terceira fase, ele vai para a quarta fase, porque ele não pode perder. Então, ele não perde. E a frustração, quando ele perde, ele não dá conta de lidar. Por isso que quando o pai fala para o filho, fecha o jogo aí e acabou, se ele fechar o jogo perdendo, o pai não dá conta dele. Porque ele vai levantar fumaçando, bravo. E a culpa é sua, pai, porque eu não vou ter a chance de voltar, né? E além dessa questão que o jogo, ele potencializa uma cauterização na mente. Se matar e espirrar sangue, quanto mais mata, mais espirra sangue, mais pontos você ganha,
aquilo se torna muito comum, muito comum, muito comum. O pastor Antônio Pereira Marinho, o que dizer do controle de acesso a conteúdos inadequados à idade? Outro problema. É também uma questão de combinar, de supervisionar? Sim. Eu tive contato com alguns adolescentes e os pais trouxeram para mim que os filhos estavam tendo acessos a vídeos pornográficos. Meninas de 12, meninos de 13 anos. Que aqui basta você clicar, né? Em um clique você consegue acessar. E é considerado abuso, não só quando uma criança é tocada, quando um pré-adolescente é tocado ou quando alguém pede para que ele toque. Se ele vir um filme pornográfico, ele está sendo abusado. A identidade dele está sendo corrompida, distorcida, fragilizada. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje é raro ter um filme que não tenha algum tipo de cena. A proposta do mundo é entrar e trazer tudo isso para que seja muito comum. O homossexualismo seja comum, o adultério seja comum, o relacionamento extraconjugal ou antes do casamento seja comum. E isso vai cauterizando a mente dos nossos filhos. Então a gente tem que vigiar. Inclusive eu já tenho vários pais de filhos de pacientes meus que eles têm acesso a trancamento de determinados sites. Então tem como você trancar para que o seu filho não acesse coisas que não sejam boas para ele. E essas coisas não são boas porque roubam a inocência, roubam e acrescentam coisas que não devem, como a masturbação, como o interesse sexual antes da hora. Traz uma série de problemas. O Tiago Endel, um depoimento muito interessante aqui, Sheila. Ele está dizendo: eu fui um adolescente viciado em jogos online. Cheguei a ficar dias na frente do computador devido à minha necessidade de viver quem eu não estava sendo no mundo real. Ou seja, ele não estava conseguindo ser aquilo que ele gostaria de ser no mundo real, então ele se projetou no mundo virtual, né? É a Nárnia. É a Nárnia, a viagem, né? Um depoimento interessantíssimo, né? Fantástico. Pastor Neto, pastora, como fazer o adolescente entender que seus projetos não pararam, não chegaram ao fim, que seus talentos estão a pleno vapor? Todos enxergam seus talentos, menos ele. O que ele está dizendo, o adolescente é talentoso, mas não entende que tem o talento, que há projetos pela frente e que ele acha que todo mundo tem talento, ele não. Essa é uma dificuldade, né? O adolescente, como ele está nessa fase de interregno aí, ele não consegue ver ainda quem ele é, porque ele ainda está em construção. É a fase onde a gente mais muda, a gente cresce, a gente adquire mais ou menos o estilo de voz, o formato que a gente vai ter de corpo, o tamanho. Então, como ele ainda está nessa fase de processo, ele ainda não consegue se ver. E a forma como ele consegue se ver melhor é fisicamente. E ele se imagina por dentro dele como ele está vendo por fora, inacabado. Não é? Por isso, outra coisa complicada que pode piorar isso aí é o pai e a mãe, no afã de querer que o menino fique bem, coloca ele em 10 coisas para ele fazer todos os dias. Aula de inglês, de judô, kumon, reforço e aula disso, daquilo outro. O menino fica cansado. É como se ele atirasse para todo lado e ele não sabe o que ele tem que fazer. Então a gente precisa ajudar os nossos filhos a entenderem. Por exemplo, eu toco. Nenhuma das minhas filhas quis tocar. Eu falei, atirei pedra na cruz, porque não é possível. Nenhuma das duas. Uma ainda tentou tocar um pouco de violão, depois falou, não, esse negócio é difícil demais. Eu aprendi sozinha. Eu falei, como assim? Você não vai conseguir com eu aqui te ajudando, né? Não quiseram. Tocaram flauta porque, enfim, eram menores. Mas elas não querem. Elas não tocaram, mas elas têm outras habilidades. E às vezes a gente projeta no nosso filho aquilo que a gente quer que ele faça, e nem sempre é o que ele quer. Então, quando você está dizendo que o adolescente não tem dons, não está vendo dom, é ele que não está vendo ou você que está vendo nele um dom que ele não tem? Ou que você queria que ele tivesse? Né?
Então a gente precisa Tem observar muito isso disso. e ajudá-lo a descobrir naquilo que ele é bom. Exato. Hoje a gente faz teste de vocação online, Sim. rapidinho, para tentar entender quais são as suas habilidades, em que você é bom. Sheila, o doutor Schneider está dizendo, gostaria de saber, agora passando para o lado de pai, e não médico. Né? Eu passo geralmente 50 horas de plantão e sei que isso afeta meus filhos. Mas como os afeta? Né? Que tipo que os filhos são afetados, né, com um pai que tem uma agenda dessas? Então, o declínio da função paterna, segundo a teoria de Freud, é quando o filho perde o referencial de pai. Então, se eu dedico tempo a mais coisa do que ao meu filho, ele vai entender que ele tem pouco valor para mim. As minhas filhas me cobravam muito isso, né? Eu diminuí minha carga horária para ter mais tempo com elas. E eu percebi isso porque quando elas eram pequenas era mais fácil. Elas vão crescendo, né? Eu brinco que menina é igual videogame. Cada fase é mais difícil. Então, à medida que eles vão crescendo, a gente tem que ir crescendo junto com eles. Adolesce filhos, adolesce pais. E aí, o que a gente pode fazer? Tem hora que a gente está numa carga de trabalho maior. Então, quando a gente está com eles, a gente ter tempo de qualidade. Agora, eu penso que essa fase da adolescência, pastor, é uma fase que a gente precisa parar um pouco. O quanto mais a gente tiver tempo com os nossos filhos na fase de adolescência, isso vai surtir grandes efeitos mais para frente. Vai trazer para ele segurança, vai trazer para ele exemplo, vai trazer laços, sabe? Vai trazer comunhão, vai trazer amizade, vai trazer a percepção de que ele é importante, de que ele tem um lugar na vida da gente, na agenda da gente, de que ele é importante para a gente, de que ele faz parte do nosso mundo de uma forma profunda, grande, importante. Então, a gente precisa, principalmente nessa fase, se a gente precisa cuidar o tempo todo, essa fase é uma fase que eu digo, se vira nos 30. Diminui a carga, nem que diminua o padrão de vida, depois você retoma. Porque é um investimento que está se fazendo na vida dos filhos. E é corporal. Né? É temporal. É corporal. Olha, a gente precisa sentar os nossos filhos no colo. Sim. A gente precisa dar colo para eles. A gente precisa deitar a cabeça deles no nosso colo enquanto assiste uma série, um vídeo e fazer cafuné. A gente precisa trazê-los para perto da gente. São aquelas várias linguagens do amor também, né? Isso, o toque, conhecer. O tempo de qualidade. Isso, do Dr. Né? Kepman. A gente precisa conhecer. Sheila, o Josué Assis está colocando aqui, pesquisas foram desenvolvidas para ver se a violência tinha a ver com jogos. A mais recente, realizada pela Universidade de York, na Inglaterra, garante que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tem, né? Ah, tem. Essa pesquisa eu não vi. O dia a dia do consultório mostra. Inclusive, eu estava com uma família que tem 3 filhos e os 3 meninos, eles chegaram num limite de ansiedade e de rivalidade, porque cada um tinha hora e um tinha que passar do outro. E eles chegaram num limite assim tão grande que eles estavam explosivos. Se um encostasse no outro, já saía faísca. E os pais falaram para mim, Sheila, eles estão parecendo assim que eles estão brigando contra o outro. Aquela coisa que estava no jogo saiu e está dentro aqui da minha casa. Né? E aí eu perguntei, eles vêm até sugerir alguns jogos. Eu falei, eles estão vendo esse jogo sim. Eu falei, a primeira coisa, bota fogo nesses jogos, junto com eles. Bota fogo, porque isso não vai levá-los para muito longe, não. Potencializa. Olha, quando a gente vê, por exemplo, uma reportagem de violência, a gente fica agitado. Sim. Só de assistir o negócio você já fica, meu Deus, a gente fica indignado. Agora, você ficar vendo por horas, todos os dias, não tem como aquilo não potencializar. Eu me lembro quando fiz a disciplina sobre delinquência juvenil, uma coisa que a gente discutiu muito foi essa violência em tempo real. Porque a violência veio para dentro de casa, né? Em tempo real. Exatamente. E hoje você abre qualquer portal de notícia, está lá
idoso foi agredido, veja o vídeo, né? Mulher foi assassinada, veja o vídeo. Nós estamos dentro de uma cultura de violência que é composta por todos esses atores, né? Inclusive tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, mas eu posso pesquisar e mandar aqui para a igreja, se alguém quiser depois entrar em contato aqui. Esse filme é o filme de uma menina que ela estava tentando ajudar as pessoas na escola. Ela viu essa discriminação, esse preconceito que existia entre determinados tipos de adolescentes, e um menino que fazia jogos nesse estilo mata essa menina e entra na escola e mata muitos meninos, inclusive essa menina era cristã, ela tinha uma proposta de levar Jesus e tudo. Aqui no Brasil, em Belo Horizonte, aquele rapazinho que ficava horas e horas e matou a avó. Teve o outro que ficava horas e horas nos jogos, acharam todos os jogos dele, ele entra na escola e atira em vários colegas. A coisa se torna banal, entendeu? E Então, e nessa fase, o adolescente está vulnerável, ele não está com os sentimentos organizados, ele ainda está em fase de adequação de sentimentos, de pensamentos. E aquilo que pode ser gatilho para um, talvez não seja gatilho para outro, Exatamente. né? Às vezes a pessoa já tem uma predisposição, já tem uma disfunção familiar, enfim, é complicado a pessoa ficar exposta a esses conteúdos. A Helene diz uma coisa muito interessante. Todas as questões levantadas servem para a educação de nossos filhos e nós adultos, pois a vida digital permeia o cotidiano de todos nós. Devemos vigiar quanto aos perfis e influenciadores que seguimos. Exatamente. Eu acho que a Helene chega num ponto aqui fundamental. A quem nós estamos seguindo, né? São os heróis. Exatamente. A quem os nossos filhos, no caso os nossos netos, estão admirando. São pessoas que vale a pena, de fato, serem seguidas. Essa questão, Sheila, dessa influência digital, desses heróis que nascem hoje e amanhã já... A benção é porque é tudo muito rápido. Eu me lembro da época dos Mamonas Assassinas, né? Que ele influenciou as crianças, mas do mesmo jeito que eles subiram, eles morreram, acabou, né? Muita criança sofreu, muito adolescente na época e tal. Mas hoje eu vejo que tem um problema um pouquinho mais sério. Porque o adolescente hoje, ele tem cartão de crédito, ele tem uma autonomia diferente de quando a gente era adolescente. O adolescente hoje, ele tem que ter o sapato de marca, ele tem que ter o celular de marca. Principalmente o celular, né? Celular, então, né? Isso tudo tem influenciado muito e isso tem tirado dos pais, às vezes, eles estão tão, talvez até pela falta de tempo, eles dão as coisas ao invés de se darem, né? É mais fácil dar as coisas do que se dar. Então, isso está gerando no coração deles também a coisa de que eu posso tudo. Hoje, um adolescente foge de casa tranquilamente. Ele sai, vai para casa ficar com um outro amigo, ele vai para assim, ele vai para onde ele quiser, ele faz o que ele quiser. Na nossa época não era assim, a gente tinha hora para chegar em casa, era tudo muito certinho. Hoje não. Não é? Até assim, são muitas questões que estão sendo abertas e que estão trazendo males, só que a gente não está conseguindo ver. E que a gente só vai conseguir ver quando ele chegar na fase que, aliás, né, segundo a psicanálise, a gente só entra na adultice quando a gente fecha a adolescência. E o que a gente está vendo hoje? Adolescentes de 40 anos. Adolescentes de 35 anos. Mas por que isso? Porque eles não conseguem fechar essa fase. Eles não conseguem mudar de ciclo, porque a gente potencializa isso. E tudo isso que a internet está trazendo potencializa ainda mais. Os jogos potencializam ainda mais. O consumismo potencializa ainda mais. Muito bem. Pastor Robson tinha me falado ali do filme, Vida com Propósitos? É esse? Acho que é esse mesmo. Vida com Propósitos. É esse mesmo. Vale a pena. A Maria do Carmo Silva, como saber que nossos filhos estão mexendo com coisa errada?
pelas atitudes deles, pelos comportamentos? Muda. Muda, né? Muda. Se estiver mexendo com droga, ele vai mudar. Você tem que prestar atenção aos cheiros que vão vir nele, aos olhos que estão vermelhos, à fala, à agressividade, o isolamento. Se ele está, por exemplo, roubando, né? Indo pegar coisas, vai lá, pega algumas coisas, traz, pega outras, traz. Começa a perceber, dá uma olhada nas coisas dele, porque às vezes ele está desafiando. Ele está só querendo ver aonde que a coisa pode chegar. Então você precisa descobrir logo o que que é. Mas ele dá indícios. Agora, se a gente não está pertinho, a gente não vai conseguir ver. Por isso que a gente tem que estar do lado. Um tempo desse, uma paciente perguntou, o celular do meu filho tem senha. Eu não tenho como ver. Eu falei, peça a ele para tirar a senha e olhe. Não, mas o celular é dele. Quantos anos ele tem? 30? Ele tem salário, ele paga as contas? Não. Eu falei, então você pega o celular dele e olha. Porque ele pode estar vendo uma coisa que está levando ele para o buraco. Né? Então a gente precisa ver. Muito bem. Pastor Amaury, que papo maravilhoso. Como seguir as palestras dessa irmã tão querida? Ela é muito especial. Que conhecimento, que humildade. Parabéns pela iniciativa. Pastor Amaury, né, que está aí assistindo o nosso bate-papo. Depois a Sheila vai deixar aqui, né? Vai deixar, não vai? As redes sociais para as pessoas. Sim, eu até estou abrindo um canal no YouTube para colocar todas as pregações, palestras, tudo. Maravilha, vou me inscrever. Ele está dizendo também, interessante como os heróis dessa geração, do universo Marvel, são seres repletos de angústia à procura da sua própria identidade. Isso. Sensacional. Talvez até por isso tanta identificação, né? Talvez é verdade. Por isso. É isso mesmo. A fuga, ela pode ser geográfica, né? A gente até falou nisso quando falou sobre o suicídio, mas a fuga, ela também pode ser de identidade. Eu posso querer fugir de quem eu sou e a internet, ela propicia isso. A desesperança, o medo, a ansiedade, tudo isso pode ser sublimado se na internet eu potencializo alguma coisa maravilhosa, eu apresento uma coisa maravilhosa e eu sou curtido por causa disso. Muito bem. A Vancejane Fernandes está nos ajudando. O nome do filme é Uma Vida com Propósito. Ótimo, Pastor é isso Robson, mesmo. Você está... Pastor Mário, antenado. Vale a pena assistir. Vale a pena. Então vamos assistir aí, vamos deixar aí de tarefa para o nosso Ministério Átrio, assistir Uma Vida com Propósito. Ok, não é uma vida com propósito, uma vida com propósito. Isso mesmo. Muito bem. Nós estamos chegando no final da live. A Elizabeth Marques, precisamos amar, cuidar e principalmente orar muito por nossos filhos e netos. E como precisamos amar, orar e acompanhar os nossos filhos e os nossos netos. Sim. E já caminhando para o final, esse mundo digital, ele acaba sendo, na verdade, uma prisão, né, Sheila? Sim. Para muitos não, para muitos sim. Sim. Né? Para quem sabe lidar, para quem sabe entrar, para quem sabe sair, para quem sabe dizer não, né? Para quem sabe equilibrar, na verdade, tranquilo, né? Mas como utilizar a internet sem estabelecer uma relação de dependência do mundo virtual? É interessante essa questão. Eu já vi gente se programando para uma viagem de 2 dias, de 3 dias, um hotel fazenda, uma pescaria. Primeira pergunta, lá tem internet? E eu já vi pessoas surtando. Porque não tem. Porque eu já viajei com pessoas que no lugar não tinha internet, mas na cidade próxima tinha, teve que ir lá para pegar sinal. Como é que fica essas pessoas que não aguentam ficar sem sinal? Pois aí tem algumas dicas legais que a gente Então, começa a lá. perceber, né? Quando você está na internet, você consegue parar? Tipo assim, não, já está ótimo, ou você não consegue?
enquanto você não desce o seu Instagram todinho e não olha tudo que foi postado no dia, entra em todos os stories, participa de todas as lives que estão sendo propostas, você só para quando você chega no final, então já tem alguma coisa errada. Você não consegue ir ao banheiro ou ir comer alguma coisa enquanto você está na internet, então tem alguma coisa errada. Porque a internet não pode nos prender, ela não pode nos dominar, somos nós que temos que dominá-la. Então, de novo, aqui vamos falar de Freud, né? O Freud fala que todo extremo tem uma falta. Se todo extremo tem um sentimento de falta, então o que está faltando? Por que eu preciso tanto estar ali? Por que eu estou trocando esse momento virtual por outros momentos? Inclusive pela própria comida, pelo sono, pelas relações, né? E uma coisa que me preocupa muito, pastor, além dessa coisa de ter que ter o sinal, é que todas as vezes que a gente pegar o nosso celular, vai ter alguma coisa no Zap pra gente, ou vai ter alguma coisa no Insta, ou vai ter alguma coisa no YouTube nos convidando. Eu consigo não olhar essas coisas, ou eu tenho que olhar todas que estão sendo propostas para mim? É outro sinal, não é? Então, se eu não estou conseguindo parar, então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa me dominando e é maior do que eu. Então, aí já é um sinal de alerta. Muito bem, nós já estamos caminhando para o finalzinho. Nosso sorteio já está preparado da caixa de som JBL, tá? Nós já estamos caminhando aqui para o final. Você já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu ainda? Se inscreva agora. Aproveite que você está conectado aí e se inscreva. E dê um likezinho aí na nossa transmissão para você ajudar a impulsionar o nosso canal, ok? E agora, caminhando para o final, Sheila, eu gostaria muito que a gente ficasse até as 23, até as 23h30, mas nós não podemos. Você tem que voltar para casa, eu tenho que voltar para casa, amanhã é terça-feira, a verdade amanhã é segunda, né? Uhum. Porque hoje foi uma segunda... Um domingo esticado. Um domingo esticado, né? Quais os recados, que mensagem você deixa aí para os nossos internautas, porque a gente tem pais, a gente tem profissionais, a gente tem professores, a gente tem adolescentes, a gente tem jovens que estão aí conectados conosco, né? Qual a mensagem que você deixa para os nossos internautas? Para os pais, eu deixo a história de Jó. Bonita a história de Jó. O Jó tem algumas coisas que eu sou encantada. E o Jó, ele quebra a teoria do nada a ver. Essa teoria do nada a ver está arrebentando com a gente. Então, para os pais, faça como Jó. Conheça seus filhos, ainda que sejam 10. Ainda que você tenha pouco tempo com eles. Mas conheça-os. Saiba qual é a linguagem de amor de cada um. Esteja perto deles. E o Jó, ele fazia uma coisa interessante. Quando os filhos dele davam festas e eles ficavam juntos na festa, quando eles chegavam, ele prestava culto para cada um deles, pedindo perdão, entregando uma oferta, pedindo perdão, porque ele dizia, vai que algum deles tenha pecado. O Jó intercedia pelos filhos. Então, ele só fazia isso porque ele tinha acesso aos filhos, ele estava próximo aos filhos. Então, a primeira coisa, fique próximo do seu filho. Tenha uma escuta empática, como a gente já falou. Conheça seu filho. Permita que ele fale. Às vezes a gente tem medo de ouvir o que o nosso filho quer falar. Permita que ele fale, converse, dialogue com ele. Por que é que ele está pensando isso? Por que ele está querendo isso? Interceda pelo seu filho. Interceda. Confronte o seu filho. Existe uma tríade que me preocupa, né? A gente vê que o Eli perdeu o controle dos filhos e por isso perdeu o sacerdócio. O Samuel entrou no lugar de Eli e por conta disso o sacerdócio foi tirado. O juiz, a posição de juiz foi tirada, entrando o reinado, a monarquia, por conta dos filhos dele. E o Davi assume, entendendo o que tinha acontecido com Eli,
entendendo o que tinha acontecido com Samuel. E ele, no final dessa tríade, acaba fazendo a mesma coisa e fica 14 anos sem falar com Absalão. Ele não chega junto quando o filho dele estupra a filha. Ele não toma uma posição. Ele deixa como está para ver como é que fica. E os três tiveram grandes problemas. Quando Absalão morre, o Davi chora e lamenta e diz, por que não eu? Por que não eu? Então, a gente tem que dar limites, a gente tem que confrontar os nossos filhos. Mas para isso a gente tem que estar junto. A gente não pode ser autoritário, não é? Mas a gente tem que ter sabedoria do céu. E para os adolescentes que estão aqui junto com a gente, preste atenção. Existem várias pessoas que podem ser ícone para você, mas procure se parecer com homens e mulheres da palavra, homens e mulheres que fizeram a diferença. Seja a carta escrita de Cristo, para que as pessoas possam olhar para você e ler o Senhor. Tanto os rapazes quanto as moças, não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. Não é? As meninas não são copo descartável, as meninas são vaso de honra. Os meninos também. Então, descubram quais os dons e talentos que o Senhor deu para você e potencialize isso para o reino. Não faça coisas ruins, não se agregue a pessoas que não são de Deus, que não querem potencializar o Senhor, né? Que vão destituir a família ou depor contra a família ou contra a igreja. Então busque o Senhor, busque ser realmente embaixador do reino. Onde você estiver, use a internet, use os seus dons, use tudo que você tem. Essa turminha é fera. A moça que está fazendo o meu canal, ela tem 18 anos. Ela é uma sumidade, coisa mais linda, né? Inteligentíssima, sabe tudo. Eu lá perdida e ela, não, é assim, assim, a gente faz assim. E que gracinha. Então utilize os dons que você tem, a expertise que você tem para potencializar o reino. O nosso tempo é curto, né? E o Senhor conta conosco para que isso seja uma verdade, seja uma bênção e você possa ser bênção na vida de outros jovens e adolescentes também. Muito bem, inclusive a eficiência dela é tão notória que ela já colocou aqui o seu canal já para os nossos internautas. Parabéns. Veja bem, eu quero, em nome da nossa igreja, em meu nome, agradecer mais uma vez a Sheila pela sua disponibilidade de ter estado aqui conosco, sempre acrescentando muito aqui a essa nossa live de segunda-feira. A minha gratidão, tá? Por você ter estado aqui mais uma vez, aqui conosco, e estamos juntos. Quando precisar, eu só aciono ali o pastor Robson, e o pastor Robson aciona você. Essa igreja tem um carinho muito especial, né, por você. Que Deus te abençoe, Deus abençoe seu ministério, sua vida, sua família. Amém. Né? Sabemos que tem muita demanda para ser atendida, mas Deus tem lhe dado graça, tem lhe dado força e com certeza ainda há um bom caminho para ser percorrido. Amém. E eu agradeço a parceria da igreja, viu? Pastor Robson, pastor Lorival, bênção demais. Amém.